Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, para que possamos sintonizar com a espiritualidade boa e amiga, irmãos espirituais que estão sempre aguardando um esforço pessoal do nosso pensamento e da nossa emoção, nem sempre equilibrados, para que se faça uma sintonia e renove as nossas energias mentais, espirituais e físicas. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, ao estudarmos esta obra, possamos dar um passo a mais no entendimento das estruturas da vida física e, acima de tudo, Senhor, compreender a essência que nos envolve das realidades que não estão visíveis aos olhos da matéria, mas que não deixam de influenciar a nossa vida, seja na constituição de tudo aquilo que nos envolve, de todas as oportunidades que temos, como seres espirituais a caminho de um bem-estar maior. Permita, Senhor Jesus, que nesse momento, os bons amigos espirituais que junto a nós abraçam este compromisso de estudo e renovação, possam desde já nos abençoar, direcionar o nosso pensamento, favorecendo o nosso entendimento para que possamos estudar juntos, aprender um pouco mais e caminhar cada vez mais seguros no campo da mediunidade. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, o que nós vimos até agora, né, desta obra? Apenas o primeiro trecho deste capítulo 1, intitulado Ondas e Percepções. O que a gente pode destacar, né, só para a gente fazer uma recapitulação rápida? Primeiro, ele determina que a Terra é um magneto de grandes proporções. A Terra, por ter em si ainda um núcleo líquido no seu corpo ciclópico, né, no seu corpo telúrico, e esse líquido interno, ao movimentar-se através dos movimentos naturais de rotação, de translação, acabam gerando um campo eletromagnético muito grande que nos protege da radiação solar, né, dos ventos solares, que poderiam, sim, causar grande prejuízo à nossa estrutura eletromagnética. Nós temos também, nessa proporção, a matéria que se faz densa no seu núcleo, aonde nós temos o solo que cultivamos, que construímos, né, que caminhamos, que nos arrastamos ainda como espíritos imperfeitos que somos, e à medida que a matéria vai se expandindo acima do solo, nós temos todas as camadas da nossa atmosfera, que tem, de acordo com André Luiz, uma definição do espírito, a mesma essência da matéria bruta à matéria invisível aos nossos olhos. Hoje nós estudamos isso, por exemplo, nos estudos de física, quando vemos que a natureza da matéria nada mais é que a aglutinação atômica. E à medida que esses átomos vão se distanciando, essa matéria perde os corpos físicos, os corpos duros, intransponíveis, passando-se por modificações sob temperatura e pressão. Um exemplo claro que nós temos disso é o que nós citamos no último estudo da água. Você pode resfriá-la e condensar a sua estrutura a ponto dela se tornar um cubo de gelo, de matéria densa, de matéria intransponível. À medida que você vai aquecendo essa matéria, ela vai se tornando líquida e ela já não faz tanta, não é um corpo tão intransponível como aquele corpo duro do gelo. E se você continuar aquecendo, ela vai se tornando, né, um vapor completamente sem oferecer nenhuma resistência
a nossa passagem. E a gente faz isso com a água, mas nós podemos fazer isso, por exemplo, com as pedras. Numa erupção vulcânica, o calor é tão grande que as pedras se derretem em lava e ali elas vão fazendo todo um circuito, todo um caminho, até que elas vão esfriando e voltam a um estado de mineral, a um estado, né, pedrificado. Elas estavam no estado, então, líquido, num estado onde elas se movimentavam pela fluidez que aquela temperatura tão alta faz com que os átomos que estão agregados no mineral afastem-se e tomem uma nova forma, e a partir dali elas vão, né, esfriando novamente, porque saem daquele núcleo extremamente quente e passam a ter contato com a atmosfera mais fria, tornam a esfriar e aglutinar os átomos que estavam distanciados pela temperatura e pelo calor, pela pressão e pelo calor, fazendo com que aquela espécie líquida torne-se uma espécie sólida. Então, nós vemos que é a mesma matéria, ela apenas sofreu uma transformação. À medida que a matéria vai sofrendo transformações, ela passa a ser completamente imperceptível às nossas observações. Então, ele fala para nós que nós estamos mergulhados num oceano de ondas sonoras, de luz, de calor, e que toda inquietação se propaga no meio de ondas. Então, nós vamos ter ondas muito longas, ondas muito curtas. No entanto, o que é uma onda? Ele faz essa pergunta, já quase terminando, onde paramos na semana passada. E ele responde da seguinte forma: a falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada ressurreição de energia. Então, toda vez que a energia vem à tona, ela vem e se propaga na forma de uma onda. Partindo de semelhante princípio, diz ele, entenderemos que a fonte primordial de qualquer energia é o átomo ou parte dele, em agitação, despendindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Então, ele volta ao princípio da matéria, né, o átomo dos gregos indivisíveis, mas hoje, com os estudos mais avançados, nós temos várias divisões do átomo, mas percebemos que toda energia parte dele, que tudo que é construído em matéria, seja ela densa ou seja ela em estado imperceptível, também parte do átomo. E que toda onda parte da agitação que se faz nesse átomo. Homens e ondas, a parte que nós paramos. Simplificando conceitos acerca da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudindo simplesmente nos elétrons de suas órbitas, ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gamas, por intermédio de inúmeras combinações. Então, tudo que nós temos na nossa realidade física e extrafísica são variações das ondas emitidas pelos átomos em diversos graus de intensidade e frequência. Assim, é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas mais lentas, né, que são as da corrente elétrica, as ondas de rádio, as ondas de luz, as de raio-x, tanto as que definem as dos raios cósmicos, que a gente não tem ainda nem como um parâmetro para poder entendê-la, as que superpõem aos raios cósmicos, que é o limite do entendimento do Espírito que nos dita a obra, não existe qualquer diferença de natureza. Ela é uma onda, mas sim de frequência.
considerando o modo que se exprime. Então, o que que nós temos? À medida que nós temos ondas, e elas vão, aos poucos, aumentando a sua frequência, elas vão tomando uma série de posicionamentos diferentes, de percepções e de forma, mas a sua essência, a sua estrutura é sempre a mesma. Mesmo aquelas que são mais curtas, que nós temos nas transmissões elétricas, as de rádio, as de televisão, as de micro-ondas, as infravermelho, aí nós temos as luzes, né, perceptíveis aos nossos olhos, depois a ultravioleta, o raio-x, os raios gamas, os raios cósmicos, todas têm a mesma essência. Todas são ondas que partem da variação dos elétrons ou do núcleo atômico. Apenas a frequência muda, e à medida que essa frequência muda, essa onda assume um comportamento, uma forma, uma essência diferente na sua própria estrutura. E o homem colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que lhe afinam com o modo de ser. Então, é aquilo que ele fala lá no primeiro, né, no título do capítulo, ondas e percepções. Apesar de nós estarmos num oceano muito grande de ondas, a nossa percepção é de uma faixa mínima, apenas do som e da luz. Nós escutamos dentro de uma determinada faixa, dentro de um espectro auditivo, e enxergamos dentro de uma pequenina faixa do espectro visual. Mas existem ondas que estão abaixo daquilo que a gente escuta e muito acima daquilo que a gente enxerga, sem que deixem de existir e que influenciem em nossa vida. É isso que ele nos chama a atenção. Temo-lo dessa maneira, por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa. Como que a onda se comporta como massa? Quando ela está dentro de uma matéria física, de uma matéria palpável, de uma matéria que a gente modifica, que a gente utiliza. Então, o que nós temos aqui como quadro, como parede, nada mais é que a matéria se comportando, né, dentro de um aspecto físico, condicionado às suas percepções. Ou vice-versa, à medida que essa matéria física, por exemplo, pode se transformar em matéria quintessenciada. A gente para pensar, mas como? Imaginemos uma folha de papel. O que que nós temos na folha de papel ali? É uma folha, né, uma matéria física, uma matéria palpável, onde nós temos uma aglomeração atômica dentro de uma forma que nós determinamos papel. Mas se a gente for e colocar fogo nela, o fogo faz com que esses átomos que estão todos aqui presos, né, dando forma ao papel, se expandem. E aquela folha praticamente destrói. Ela toma uma forma que os nossos olhos já conseguem perceber. Então, aquele feixe de matéria unificado que dá forma ao papel pode se desintegrar à medida que uma nova forma de matéria o transforme, condicionando nas suas percepções a escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência que se gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal
na construção do seu destino. Então, toda a nossa percepção, e isso aqui é uma percepção hoje da ciência, não é de nenhum aspecto religioso, é o esforço do estudo, né, do desdobramento de uma série de mentes para tentar conhecer o que é a matéria. E quanto mais se estuda a matéria, quanto mais se investiga, vê que ela é nada mais que a energia, que naquele momento está condensada, ou que está, de certa forma, aglomerada. E à medida que essa energia passa por um tipo de agitação, ela pode se expandir e se transformar num outro tipo de matéria, já não perceptível pelos nossos sentidos. Para valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza ondas. Olha o que ele está falando para nós agora. O nosso cérebro, órgão físico, não está falando da mente. O cérebro, que é o órgão que a mente, né, consegue manipular. Ele é um órgão que exterioriza ondas. Através do quê? Do pensamento. Então, quando eu estou pensando, eu estou exteriorizando ondas que não são visíveis para nós, não são. Elas estão dentro de uma vibração que foge à percepção nossa, mas estão visíveis para algumas classes de espíritos mais avançados, que conseguem enxergar vibrações mais elevadas. Nós enxergamos até o violeta, o ultravioleta nós já não enxergamos, raio-x muito menos, mas os espíritos, por uma concentração mental, conseguem ver o nosso corpo por dentro, porque a visão que eles têm alcançam a frequência do raio-x. Então, tem a capacidade de penetração na matéria densa. Nós lembramos, por exemplo, Chico Xavier, numa entrevista, dizendo, quando ele foi questionado sobre isso, se ele tinha a capacidade de perceber, né, a viagem da seiva dentro das plantas. E ele, muito sem graça, né, pela pergunta, disse: se eu me concentrar muito, né, daí eu até consigo perceber. Por quê? A frequência visual daquela alma conseguia adentrar as construções da matéria densa e enxergar a movimentação interna de tudo aquilo que a gente está muito distante ainda de enxergar. Então, o nosso cérebro exterioriza ondas que lhe marcam a individualidade, todos os nossos valores, todos os nossos princípios, todos os nossos pontos de vistas, todos os nossos paradigmas formam a nossa onda mental. Aquilo que alguns espíritos vão chamar de atmosfera mental. É aquilo que está na nossa volta, que pode ser agradável ou desagradável. Algumas pessoas falam: nossa, fulano de tal chega, só a presença dele é muito desagradável. Por quê? Seus valores, suas ideias, seus desejos, suas aspirações, elas se projetam, porque a cada momento que ele pensa, o cérebro vai criar ondas. E essa matéria mental que nós não enxergamos começa a criar uma identidade fluídica à nossa volta. É essa identidade fluídica que os espíritos, ao aproximarem dos médiuns, eles trazem consigo a sua história. Então, o médium está lá concentrado para o trabalho mediúnico e, de repente, ele já nota o sofrimento, a dor, o abandono, a traição, a morte rápida, súbita, o enforcamento, o assassinato. Por quê? Porque ao absorver
essa atmosfera mental, essa atmosfera fluídica, ele está trazendo para a sua percepção toda uma história que envolve aquele espírito. E, ao mesmo tempo, o cérebro, que é um equipamento muito bem trabalhado, ele emite, mas ele também recebe. Ele também identifica como se fosse uma televisão, né? Está lá a televisão e ela recebe as ondas através da sua antena, decodifica essas ondas em imagem e som, sendo um médium de ondas eletromagnéticas, aquilo que nós também somos, porém, de mentes, que lhe marca no concerto das forças universais, mas também ele absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e dos quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo no trabalho para a própria sublimação. Então, o que o André Luiz quer falar aqui para nós? Que o nosso cérebro ele faz esses dois trabalhos. Ele tanto emite como recebe. E o que faz o nosso cérebro receber, por exemplo, uma onda mental negativa? A vibração que ele está emitindo. Se a vibração nossa é uma vibração materialista, é uma vibração inferior, é uma vibração interesseira, é uma vibração no campo do interesse pessoal, ele só vai receber esse tipo de vibração. Ele não consegue expandir para as orientações dos espíritos superiores. E aí a gente faz uma radiografia de reuniões mediúnicas. Por que que a nossa reunião mediúnica não é capaz de receber a mensagem do protetor, do orientador da casa, ou de algum espírito um pouco mais, né, superior? Porque o conjunto mediúnico que eu tenho está preso no egoísmo, no orgulho e no interesse pessoal, nesses três pontos. É aquele que quer só para si, é aquele que acha que é melhor do que os outros, ou aquele que quer determinar o trabalho mediúnico para a sua satisfação pessoal. Esse tipo de vibração não favorece a espírito superior nenhum fazer conexões. Então, por mais que o cérebro mediúnico se esforce, ele está preso ao somatório de todos que compõem aquele trabalho. E não consegue, com isso, irromper, né, essa prática que tanto nós temos de querer que a espiritualidade nos favoreça, trabalhe em nosso benefício, alivie o nosso sofrimento, retire o mal do nosso caminho, esquecendo que a determinação do trabalho é superior. Então, o cérebro voltado para interesses pequenos, por mais capacidade mediúnica que esse cérebro tenha ou que o grupo tenha, o resultado desse trabalho será sempre a transmissão de espíritos que vibram nessa mesma faixa. Para recebermos, então, espíritos de uma faixa superior, é necessário que a nossa vibração esteja de acordo com a vibração daquele espírito, para que se crie um processo de sintonia. É a mesma coisa que você está com uma transmissão de um determinado canal na televisão e você quer ver outro. Então você pega o controle remoto, né? Aperta lá o botãozinho nele, ele vai emitir uma vibração que é infravermelha, abaixo da nossa percepção visual, a gente não vê. Mas na hora que você aperta o controle remoto da televisão, ele emite uma onda eletromagnética dentro da faixa de vibração infravermelho, nós só enxergamos do vermelho para cima, e altera a sintonia do aparelho, que vai passar um novo canal, uma outra proposta de conteúdo. Na nossa mente, se nós estamos aqui, aí eu estou obsidiado, aí eu estou com um problema obsessivo, eu estou com espíritos à minha volta. Por quê? Porque eu estou sintonizado com eles. O meu canal interno é o canal que eles usam.
que eles gostam de assistir, eles são convidados a estarem comigo. E como é que eu vou mudar, que eu vou trocar esse processo? Mudando o controle remoto da vontade, mudando a minha ideia, os meus valores. Então, nós vamos lançar um desafio. Eu quero que na minha casa espírita a gente possa, né? Nós temos como mentora espiritual, por exemplo, Joana de Ângeles. Então, se ela não pode vir, porque nós somos muito pequenos, mas um representante dela que vai orientar. E como é que esse representante se faz? Através da vibração do grupo. Então, se ela é um espírito bom, se ela é um espírito sábio, se ela é um espírito justo, a vibração que gera a sintonia do grupo tem que estar nesse patamar, porque eles não vão descer ao vale, né, de lama, de inferioridade, para poder satisfazer a nossa vontade. Os espíritos superiores, eles trabalham com um propósito. Qual que é o seu propósito? Eu quero que alivie o meu filho que está com problema, o meu trabalho que está com problema. Isso daí não é questão para reunião mediúnica. Isso é questão de foro íntimo, talvez até de terapia psicológica. Nós precisamos cuidar de valores espirituais com questões mais sérias. Não que os espíritos inferiores não venham participar do trabalho, principalmente quando o trabalho está no campo da desobsessão, que é voltado justamente para o esclarecimento desses espíritos. Mas o mais importante é ter um campo vibratório, um campo de sintonia mental muito mais elevado para que estes espíritos superiores encontrem neste espaçamento mental que se faz condições para desempenhar o seu trabalho. Então, o que faz com que o nosso cérebro, que é um mecanismo que tanto emite ondas como recebe ondas, possa estar numa frequência melhor, é o conteúdo que nós alimentamos ele. Aí a gente pega, por exemplo, né? Chega agora à noite, antes de dormir, e vai assistir aí uma série de propostas de conteúdo que não engrandece, que não elevam, sem nenhum tipo de crítica. São propostas, a pessoa gosta. Então, ela faz com que o seu pensamento entre dentro daquela faixa de sintonia. E naquele momento, o cérebro, como ele emite ondas automaticamente, ele não pergunta a você, você quer agora, a partir desse pensamento, sintonizar? Não. A partir do momento que você pensa, sintoniza, que você reflete, sintoniza. Igual agora, nós estamos nesse processo de estudo, pensando dentro desta questão, estamos sintonizando com a série de espíritos que também estão estudando, encarnados e desencarnados. Estamos trocando vibrações, fluido mental, ectoplasma. E isso é importante para a nossa saúde espiritual. Mas aí, se você, antes de dormir, antes de se libertar do corpo físico, faz todo um investimento em propostas que não te levam, isso pode custar a sua saúde espiritual. Isso pode criar vinculações com espíritos inferiores. Não criticando nada disso, pelo contrário, apenas alertando, elucidando, porque despertamento é coisa pessoal de cada um a cada momento. Mas é muito importante que antes da gente deixar a proteção que o corpo físico nos oferece, a gente trabalhe muito essa questão de se preservar espiritualmente. Principalmente porque estamos em conexão constante. Nosso cérebro, através do nosso pensamento, emite e recebe constantemente mensagens, emoções, realidade, e isso influencia na nossa vida. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer, pode interromper. Nosso estudo é para isso, é para a gente aprender juntos. Continente do infrassom. Quando a gente fala em continente, a gente lembra o que? Uma grande extensão de terra. Nós temos o continente africano, né? São vários países
que compõem aquela estrutura imensa de terra que desce desde, né, a parte superior do Equador até os trópicos inferiores. O continente americano desce desde o Canadá, né, das ligações com o Ártico até a Patagônica, quase chegando já na Antártida. O continente nos dá a ideia de algo muito grande e talvez desconhecido por muitos. Ajustem os ouvidos e olhos humanos às balizas naturais de percepção, circunscritos aos implementos da própria estrutura. Então, agora ele vai começar a falar do ser humano. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, vamos lá. Abaixo de 35 a 40, embora esses números não sejam exatos, né, podem ter alguma divergência em alguns estudiosos, a criatura encarnada, ou ainda que se mostre fora do corpo físico em condições análogas, essas almas que morrem, mas não desencarnam, não têm noção da vida espiritual, ficam aí perambulando pela rua, entrando dentro de casa, entrando em bar, vivendo de uma vida comum. Então, ela está na mesma faixa da vibração humana. Seus pensamentos são os mesmos. Então, não vê os espíritos, não ouve os espíritos, porque não houve uma prece para aumentar a vibração. Lembramos disso. A nossa prece favorece a vibração superior. Movimenta-se o império do infração. Então, abaixo disso, há as palavras de André Luiz, um império. Lembra do Império Romano, né? Que conquistou aquela quantidade imensa. Há um império dos infrassons. Porquanto sons continuam existindo, sem que se disponha de recursos para assinalá-los. Então, abaixo, quando você vai descendo, 20, 15, 10, 5, existem sons, mas a gente não escuta. Talvez alguns animais escutem, como eles escutam o ultrassom, mas nós temos um limite de percepção e não conseguimos ouvir, mas o som continua, a vida continua. Aí ele começa a citar exemplos físicos. A ponte pressionada por grande veículo, ou a locomotiva que avança sobre os trilhos agita a porta de residência não distante, porta essa cuja inquietação se comunica com as outras portas mais afastadas em regime de infração. Então, por exemplo, né, a locomotiva passou lá e uma porta da sua casa vibrou. Por quê? Porque não é apenas som, é energia. É matéria em movimento. Quando ela passa lá sobre os trilhos e faz o barulho, aquilo ali ela está criando uma agitação atômica, está criando uma onda de energia. E lá distante aquela porta vibra. E essa vibração ela transmite às outras portas, né, de um imóvel no regime do infrassom. Às vezes nós nem percebemos o som, mas está vibrando, porque a energia está colidindo ali. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas diferentes, a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum. O telégrafo sem fio ele foi o precursor do rádio, né? Quando conseguiram, através de uma aparelhagem muito arcaica,
transmitir uma mensagem através de ondas eletromagnéticas. E foi prevista, né, por Maxwell, mas foram provadas por Hertz. Por isso as ondas foram classificadas em Hertz, kilohertz, megahertz, terahertz, em homenagem àquele que provou. Mas Maxwell já havia, né, visualizado que as ondas elas viajam no campo que é as ondas sonoras viajam dentro do nosso espaço, dentro da nossa atmosfera. O telégrafo fazia, ele gerava uma corrente eletromagnética e, em outro lugar, recebia aquelas letras sem fio. Foi onde, né, os precursores do rádio, que foi, né, Tesla, Marconi, eles analisando isso, começaram a fazer transmissões cada vez mais distante. Foi o italiano Marconi que conseguiu fazer uma transmissão intercontinental daquilo que viria mais à frente, seu rádio. Ele transmitiu da Europa para a América ondas eletromagnéticas que passaram por sobre o Oceano Atlântico e foram recebidas e decodificadas em outro lugar, com a precisão da emissão. Começando, né, pelas ondas longas, até aproximadamente 1.000 metros, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas a serviço do radar e da televisão. Então, a gente vê que há uma evolução das ondas. Se as ondas de rádio, né, são ondas longas, como as de transmissão elétrica, são maiores, depois nós vamos para as ondas de televisão, que vão diminuindo, né, aumentando a sua frequência. Nós temos os micro-ondas, nós temos, né, aquilo que a gente não vive mais sem, que é o Wi-Fi. Aí até a gente vai chegar aqui no infravermelho, que é, a gente tem, por exemplo, dos controles remotos, depois da luz visível, depois nós vamos para o ultravioleta, depois para os raios X, os raios gama, tudo fazendo o quê? Aumentando a sua frequência a pontos que a gente não consegue mais visualizar. E, em semelhantes faixas de vida, diz ele para nós, que a ciência terrestre assinala como continente do infrasom, circula forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas providências natureza senão silêncio. Imaginemos, por exemplo, né, quando a gente adentra o cemitério. Imaginemos que estamos sozinhos lá dentro. A gente olha e fala, né, silêncio e paz. Para a nossa percepção, nós não estamos escutando o que realmente existe ali e nem vendo. Então, a nossa percepção de silêncio é uma percepção extremamente limitada. Existe, por exemplo, hoje tecnologias de armas no infrassom. Elas são construídas, não emitem nenhum tipo de som, mas causam desequilíbrios orgânicos. Nós temos atentados já registrados, né, com armas em infrassom, que causam desconforto gástrico nas pessoas, porque as células do nosso corpo físico recebem a energia do impacto do infrassom, que nós não estamos nem escutando, e se desorganizam, se desajustam, porque essa energia desequilibra as suas estruturas funcionais. Então, hoje nós temos uma evolução, infelizmente, né, levada para esse lado, justamente
mostrando como que isso influencia na nossa vida. Se o infrassom, um som que eu nem registro, influencia na minha saúde, imagina um som audível. Quando a gente vai, por exemplo, né, num show, que a música está num volume extremamente alto, e quando você sai, aquilo está latejando dentro da sua mente, porque aquela vibração, aquela energia, também altera a sua saúde física, altera o seu equilíbrio orgânico. Da mesma forma que uma música elevada, que uma música sacra, que uma música harmônica, ela traz equilíbrio. Existem uma série de estudos de músicas que desenvolvem inteligência, que acalmam as pessoas, como existe também o estudo da cor, que nos deixa um pouco mais alterado, que nos acalma. Hoje em dia nós temos, por exemplo, uma série de estudos da cromoterapia em casas de recolhimento, em hospitais, porque aquela cor, que nada mais é que uma vibração, né, de uma onda, reproduz em mim um estado através da influenciação vibracional. Continuemos aqui com ele. Sons perceptíveis. Aumente-se a frequência do infrassom, né, começa a subir essa escala das ondas nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Então, aquela nota mais grave do piano é a primeira que é notada, que sensibiliza a nossa estrutura de audição. Nesse ponto, penetramos na esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto neste grau vibratório as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, né, gerando os tons de Tartini ou tons de combinação, à medida que vai aumentando a sua frequência, com efeitos psíquicos. Olha o que ele coloca para nós. Se o infrassom desestrutura a nossa estrutura orgânica, imagina as ondas. Ah, na minha casa eu gosto de escutar o estilo tal de música, me sinto bem, me sinto agitado, me sinto em disposição com ela, porque aquela vibração, aquela energia está fazendo algum tipo de alteração orgânica, sim. Segundo as disposições mentais de cada um. Alguém já viu alguma meditação com música agitada? Como? Se eu preciso desacelerar o processo mental para uma meditação, eu não posso fazer isso com a música que é extremamente agitada, que me proporciona um estado de agitação interna. Eu preciso de uma música tranquila, que relaxe profundamente, que vai desativando gradativamente todas as nossas percepções materiais para que a gente possa ascender ao plano espiritual. A mesma coisa nós temos, por exemplo, na reunião mediúnica. Nós precisamos de um ambiente em silêncio. Imaginemos se nós temos uma sala mediúnica na nossa casa espírita, de frente para uma rua movimentada, uma rodovia de movimento intenso, onde nós temos veículos buzinando, onde nós temos agitação, trânsito, aceleração, às vezes batida, às vezes acidente. Toda essa agitação transfere-se para o campo daqueles que estão tentando silenciar a mente. Ao passo que, se eu quero silenciar a minha mente, eu preciso de um ambiente tranquilo. Quando a gente vai fazer a meditação, a primeira orientação, que a gente fique confortável. E, de preferência, num lugar onde ninguém possa nos tirar daquele estado de tranquilidade, para que eu possa adentrar naquele campo. Mas se eu estou fazendo meditação, o cachorro está latindo, o vizinho está discutindo, o outro está batendo panela, o outro está mexendo na janela, é muito mais difícil desligar de um ambiente agitado.
Eleva-se o diapasão. Sons médios, sons altos, não quer dizer volume, quer dizer frequência. Agudos e superagudos. Na fronteira aproximada de 15.000 vibrações por segundo, e aí ele coloca nesse intervalo de 35 a 15.000 vibrações por segundo, não raro o ouvido humano atinge uma zona limite. Há pessoas que escutam mais? Sim, com certeza, mas isso aí é dentro de um padrão normal. Animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom. Quando nós saímos desse 15.000, 18.000, 20.000, nós entramos no chamado ultrassom. E abaixo, no infrassom. O que é o ultrassom para nós? Vamos fazer um exame de ultrassonografia. É um exame de imagem. Então, as ondas já estão se transubstanciando de ondas auditivas para ondas visuais. Porém, alguns animais conseguem enxergar o ultrassom, ouvir, perceber, como os cães, como os gatos, né? Como uma série de animais que conseguem escutar sons que nós não escutamos. Existe aquele apito, né, que os adestradores de cães usam e que emitem um som numa frequência que o nosso ouvido não percebe. Ele pode estar tanto no infrassom como no ultrassom, e o cachorro escuta aquilo de imediato, incomoda ele, porque é muito agudo e a sua percepção auditiva é muito maior do que a nossa. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Então, por exemplo, os espíritos, né, eles falam, eles conversam, eles pensam. O nosso pensamento também está dentro de uma dimensão ondulatória. Por que eu não consigo escutar, por exemplo, os espíritos? Eu não sou um clareaudiente. Porque a minha percepção auditiva está dentro das faixas normais. Se eu tivesse uma variação, tanto para baixo como para cima, não importa, eu poderia escutar os espíritos falando. Ou quando eu visse algum espírito, que nós vamos entrar na questão da visão mais à frente, eu poderia entender o que ele está pensando, porque há uma reciprocidade vibratória, há uma capacidade na pessoa que faz com que ela consiga escutar os espíritos com clareza, como a gente conversa com alguém. Nós conversamos dentro desse limite de vibração, onde o ouvido humano consegue perceber. Mas os espíritos usam um limite muito maior, muito mais amplo. E eu não consigo escutar porque eu não tenho essa amplitude. O meu espectro auditivo, ele é normal. Ele não tem uma capacidade de escutar sons acima ou abaixo do limite normal. Outros reinos ondulatórios. Então, o som é um dos reinos ondulatórios. Salientamos no oceano da vida infinita outros reinos ondulatórios, se espalham, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Nós estamos muito limitados à condição humana. Um médium é alguém que tem uma percepção de ser intermediário entre os espíritos e as pessoas. A capacidade, talvez, de ouvir e de ver seja anímica, seja da pessoa, seja da sua constituição. Mas como ela está intermediando a mensagem de espíritos, então nós classificamos como médiuns. Sigamos através das oscilações mais curtas, subindo aqui, né?
Lembrando que quanto maior o número, mais curta a vibração. São mais oscilações por segundo. Tarcísio, Oi, pois não. uma perguntinha. A gente poderia dizer, então, que os médiums têm uma capacidade maior de percepção de ondas? Mais do que o normal? Sim, essa percepção maior, ela se parte da sua constituição orgânica, porque é através da epífise que ele tem essa decodificação de ondas. Vamos pegar, por exemplo, um médium de psicofonia. Um médium que consegue receber a onda mental de um espírito e transformá-la numa comunicação verbal. Existe um médium que consegue receber a onda mental e transformá-la numa comunicação escrita. Então, ele tem, na sua epífise, uma capacidade maior de decodificação. Por que Allan Kardec colocou que todos somos? Porque todos nós, em algum grau, recebemos a intuição dos espíritos bons ou maus e decodificamos essa aspiração, essa intuição, e às vezes até em sensações. Então, tem um dia que eu estou mais deprimido, eu não sei porquê, e é algo que a gente percebeu, são emoções que eu estou decodificando, são princípios mediúnicos, mas que ainda não se consubstanciaram em mensagem. No caso do vidente, do clareaudiente, ele tem isso num grau tão mais, né, expansivo, que altera a sua percepção do campo orgânico. A vista, né, do vidente, ela enxerga além das 7 cores que nós vemos. O ouvido do clareaudiente escuta mais vibrações do que o nosso. Então, a sua constituição orgânica, porque a mediunidade ela é orgânica, ela é adaptada para aquela função mediúnica. Então, todo médium, na verdade, é alguém que deu atenção a essa percepção, que aprimorou essa percepção e conseguiu transformá-la numa comunicação. Aí nós vemos, por exemplo, um médium psicógrafo, né, que tem uma extensão de obras psicografadas, e vemos como ele trabalhou como um intermediário daquelas obras. Porque se a mediunidade, há um tempo atrás, ela era mecânica, hoje em dia ela é muito mais intuitiva. Ela precisa justamente aprimorar essa percepção para convertê-la em uma atitude superior de mensagem, de orientação, de construção literária, ou até mesmo de desabafo de espíritos sofredores. Então, todos nós temos essa sementinha mediúnica, nós temos essa glândula, né? Nosso terceiro olho. Então, a gente fala assim: eu não sei por que você está me perguntando isso, eu não tenho bola de cristal. Temos sim, porque a epífise ela é cristalizada em cristais de apatita, que é um material muito utilizado em antena de celular, por exemplo, porque tem uma captação eletromagnética. Então, essa cristalização dessa glândula faz com que ela perceba ondas eletromagnéticas, como ela recebe também ondas, né, físicas, de luz, de uma série de fenômenos naturais, porque ela controla uma série de ritmos naturais orgânicos. Então, a luz influencia ela, a luz das estrelas influencia ela. E a gente vê que, para um trabalho mediúnico, nós precisamos de um ambiente mais escuro, para que ela trabalhe num outro tipo de vibração, um outro tipo de expressão, que nós vamos ter oportunidade de adentrar com mais segurança. Então, realmente, todos nós somos médiuns em potenciais. Talvez a gente não seja um médium que produz, né, que tem uma produção mediúnica boa, autêntica. Existem aqueles que são geradores de fenômeno, que têm assim, tanta percepção, mas não tem nenhum tipo de direcionamento, e acabam sendo mais vítimas do fenômeno do que aqueles que dirigem a própria faculdade mediúnica. Então, vale muito a pena a gente pensar na nossa possibilidade. Poxa, eu hoje, estudando tudo isso, adentrando o domínio do conhecimento
como o livro diz, mecânica da mediunidade, mecanismo, processo, como ela se faz, como ela se reorganiza e como ela se apresenta, isso vai nos dando sensibilidade. À medida que eu mais aprendo, eu melhor dirijo as minhas sensações, os meus pensamentos. E, ao mesmo tempo, eu me torno um melhor intermediário das ondas mentais que chegam até mim. A mediunidade do futuro, com certeza, será o desenvolvimento moral dos médiuns, que dará, né, qualidade ao fenômeno, imprimirá novos rumos a fenômenos que nós nem sequer concebemos, porque ainda estamos muito presos a quadros sociais e a realidades que aprendemos com a experiência daqueles que nos antecederam no conhecimento e na prática da mediunidade. Por isso, eu convido as pessoas que querem estudar, principalmente na Casa Espírita. Nós tivemos, né, um bate-papo a esse ponto. Quem quiser estudar mediunidade, esqueça aquilo que nós aprendemos de experiência. Não que estava errado, mas vamos pegar a base, pegar, né, o livro dos médiuns, mais a obras como essa, para que a gente possa ter um campo de trabalho, mas um campo que eu saiba qual é a minha função, qual é o meu papel dentro disso, e com certeza, sabendo de tudo isso, eu estou ampliando recursos, eu estou abrindo portas a uma percepção e a um trabalho mediúnico cada vez mais lúcido, mais próximo daquilo que os espíritos esperam de cada um de nós. Nós vamos parar nesse ponto, né? Encerramos essa parte apenas da percepção auditiva, para que a gente possa, na semana que vem, dar sequência à percepção visual. Essas percepções são percepções naturais da vida, que fazem parte do nosso dia a dia, e que são percepções de ondas. As percepções mediúnicas nada mais são que essas percepções num grau um pouco mais apurado. Vamos agradecer a Deus nesse instante, por este momento, por este bate-papo tão bom, tão construtivo, onde nós passamos essa última hora refletindo sobre a própria construção humana, tão perfeita, tão ainda cheia de potencialidades, que nós desconhecemos por completo. Permita, Senhor Jesus, que um dia, quem sabe mais à frente, mais amadurecidos, possamos utilizar mais os recursos que temos, possamos ter ampliado em nós as capacidades de percepção auditiva, visual, né, do pensamento, para que possamos saber utilizá-las em todos os sentidos de progresso humano. Nós sempre pedimos, Senhor, no final dos nossos trabalhos, a vibração ao lar cristão Paulo de Tarso. A todos os nossos irmãos que agora recebem a vibração de nosso pensamento, já que nosso cérebro físico está emitindo ondas em direção àquela instituição. E essa onda não é apenas um pensamento, ela é energia. E é uma energia construtiva para levar saúde, bem-estar, para levar tranquilidade e esperança a todos que lá estão. Abençoe, Senhor, aos nossos lares, aos nossos familiares e amigos, para que possamos continuar certos e confiantes em Ti, nunca desanimando de tudo aquilo que ainda nos aguarda a vida e de tudo aquilo que possamos aprender com as experiências que o conhecimento nos tem proporcionado. Muito obrigado, Senhor, obrigado a todos pela presença, pela paciência, para que a gente possa continuar estudando e dando aí